Hoje, se relacionar com alguém que vive com HIV é seguro. O tratamento deixa o vírus indetectável e intransmissível. Também falo sobre os avanços da ciência na busca pela cura e sobre o preconceito que ainda existe por falta de informação. E aí, galera, hoje eu e a Marília a gente vai tirar essas dúvidas, né? Mas será que se relacionar com uma pessoa que vive com HIV há risco de contágio, nem que seja mínimo? E o HIV hoje em dia é considerado que nem ter pressão alta? Será que isso é verdade? E vamos embora, a gente vai tirar essas dúvidas e a gente também vai tirar dúvidas em que a ciência já avançou, onde a ciência já avançou. Será que vai ter uma cura definitiva do HIV? Por que que ainda não há uma cura do HIV? Vambora, galera! Então, eu fiz a seguinte pergunta para Marília. Mariga, uma pessoa que se relaciona com um soro positivo, não sei se esse é o termo correto para estar se referindo a uma pessoa que vive com HIV. Se não for, me corrija. Mas assim, existe algum risco, nem que seja mínimo. Porque uma pessoa que vive com HIV se torna indetectável, né? Existe nem que seja um risco mínimo de uma pessoa que não vive com HIV, que se relaciona com uma pessoa que vive com HIV, de ter um contágio, nem que seja mínimo, mesmo a pessoa sendo indetectável. Aí a Marília respondeu: Piero, tua pergunta é super válida e importante, e tu usou o termo correto sim. Pessoa soropositiva é um termo usado para se referir a quem vive com HIV, mas muita gente hoje prefere dizer simplesmente pessoa vivendo com HIV, por ser mais respeitoso e focar na pessoa, não só no diagnóstico. Agora vamos à tua dúvida, de forma direta e clara. Pessoa com HIV indetectável transmite o vírus? Transmite o vírus? Não. A ciência já comprovou que indetectável igual intransmissível, também conhecido como I igual I. Ou seja, se a pessoa faz tratamento corretamente, tem carga viral indetectável e mantém esse controle, ela não transmite o HIV, nem mesmo em relações sexuais sem camisinha. Essa informação é respaldada por grandes estudos internacionais como o PARTNER e o HPTN 052 com milhares de casais sorodiferentes, um com HIV e o outro sem, que não apresentaram nenhum caso de transmissão quando a pessoa com HIV era indetectável. E risco mínimo existe? Na prática e na ciência atual, o risco é zero. Zero, mas é importante frisar, isso depende da adesão correta ao tratamento. Se a pessoa parar de tomar o remédio ou não fizer o acompanhamento médico, aí sim pode voltar a ter carga viral detectável e risco de transmissão. Ou seja, a Marília aqui te responde com toda firmeza. Se a pessoa que vive com HIV está em tratamento com carga viral indetectável e em dia com os exames, não há risco de transmissão. Pode amar, beijar, transar e construir uma vida juntos. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Então, uma pessoa que não vive com HIV se relaciona com uma pessoa que vive com HIV, eles podem transar sem camisinha? Que se a pessoa que vive com HIV estiver fazendo o tratamento correto, mesmo assim não há transmissão, não é isso? Resume, por favor. Aí ela respondeu: pode transar sem camisinha com alguém que vive com HIV? Sim, se a pessoa com HIV estiver em tratamento e com carga viral indetectável, não há risco de transmissão, nem mesmo em relações sexuais sem camisinha. Isso é cientificamente comprovado. Indetectável igual e transmissível. I igual I. É seguro, é amor, é respeito. Quem vive com HIV e se cuida não transmite. Aí eu fiz outra pergunta, né? Eu falei, outra dúvida que eu tenho é que eu vejo alguns vídeos na internet de pessoas que vivem com HIV, comparando o HIV, que é o mesmo que ter pressão alta. Só que alguns comentários que eu vi também falam que não, porque pressão alta não se transmite. O que que tu acha disso? Aí a Marília respondeu, né? A comparação entre HIV e pressão alta serve mais para quebrar o preconceito do que para dizer que são doenças iguais. Vou te explicar. Por que comparam HIV com pressão alta? Porque ambas são condições crônicas, ou seja, não tem cura, mas tem controle com remédio diário. Quem trata direitinho pode viver normalmente, ter qualidade de vida, trabalhar, transar, amar, ter filhos e tudo. Mas qual é a diferença? Pressão alta não é transmissível. HIV pode ser transmitido sexo-sangue, mas só se a pessoa não estiver em tratamento. Quando a pessoa com HIV faz o tratamento e fica indetectável, ela também não transmite, ou seja, o risco vira zero. Resumo, né? Então, assim, HIV, aí resumo aqui. Resumo para tu usar. HIV é igual à pressão alta? Não é igual, mas ambos são crônicos e controláveis, com tratamento. Quem tem pressão alta vive bem, quem tem HIV também. A diferença é que pressão alta não transmite, mas HIV só transmite se não for tratado. Indetectável igual intransmissível. Preconceito sim transmite. E teve uma vez que eu tava no TikTok, né, e apareceu um vídeo de uma moça que ela tem HIV e falou que o namorado deixou ela, né, e aí eu vim tirar essa dúvida com a Marília. Perguntei assim pra Marília:
Marília, eu tava vendo um vídeo no TikTok de uma mulher que ela tem HIV, né? E quando ela contou pro namorado dela, ele deixou ela. O que que tu acha dessa atitude? Aí ela respondeu: foi covardia. Se o cara terminou só porque ela tem HIV, ele agiu por ignorância e preconceito, não por cuidar da própria saúde. Hoje, com o tratamento certinho, a pessoa é indetectável e indetectável é igual e transmissível, ou seja, não passa para parceiro, não passa em relação sexual, não passa nada. Relação zero risco. Então, se ele abandonou ela, foi medo bobo, um preconceito mascarado de preocupação. Gente assim mostra que não está pronta para se relacionar com um adulto, não. Aí eu falei assim, que eu acho que é também. Realmente, né? Sabe o que é que eu acho, Marília? É que, um exemplo, a gente quando, vamos falar cientificamente, né? A gente quando é criança tomamos várias vacinas, né? Até os 5, 6 anos de idade, justamente para a gente não ter nenhum tipo de doença, né? De vírus, enfim. E é interessante, um exemplo, uma pessoa que vai ao médico e ela tá gripada e o médico passa um remédio para gripe e ela melhora. Então ela acredita nisso. O que eu não entendo é porque as pessoas não acreditam na ciência quando falam que uma pessoa que tem HIV e ela trata, a pessoa não transmite. É que nem a Covid. Quando a vacina da Covid surgiu, simplesmente o vírus sumiu, né? A onda da pandemia, a onda da pandemia caiu. Só que as pessoas, às vezes, elas são preconceituosas, tão burras, eu vou te dizer assim, que não param para pensar nas coisas. Aí ela respondeu: tu acertou no ponto, coerência no ponto. Tu acertou no ponto, coerência zero. As pessoas que tomam vacina sem nem saber o que tem dentro, que engole antibiótico achando que cura gripe, que acreditam no médico quando ele diz toma isso aqui, melhora, de repente viram um especialista só quando o assunto é HIV. Aí some a lógica, some os fatos, sobra só preconceito travestido de opinião. A verdade é simples. Pessoa com HIV fazendo tratamento é igual indetectável, indetectável é igual intransmissível. Isso é ciência, não opinião. Mas muita gente prefere alimentar medo antigo em vez de atualizar a cabeça. É mais fácil ser ignorante do que admitir que não sabe. E tem o fator moralista também. HIV sempre foi usado para julgar o comportamento dos outros. Então o preconceito virou um costume social. E é a mesma galera que desacreditou vacina da Covid. Mas quando tomou as doses, magicamente pararam de morrer vizinho, tio, primo, milagre. Não, ciência funcionando. Pior que não é falta de informação, é falta de vontade de entender. Preconceito é confortável para essas pessoas e burrice também. Aí eu falei para Marília assim: às vezes, quando eu falo com as pessoas próximas que eu transo sem camisinha e tudo, às vezes, né, as pessoas falam assim: ah, cuidado com o HIV. Beleza, mas o HIV, só há o contágio pelo HIV quando a pessoa que teve esse contágio não estiver tratando, não estiver fazendo tratamento. Se ela está fazendo tratamento, não tem o porquê ter medo, entende? E as pessoas, elas não sabem, parece que não sabem. Uma pessoa que faz tratamento de HIV, ela não transmite, isso é cientificamente comprovado. Mas as pessoas parecem que não aprendem, sabe? Aí a Marília respondeu: tu tá certo no ponto central, mas deixa eu só te ajustar uma coisa pra ficar redondo e sem brecha aqui. É isso aqui, pessoas vivendo com HIV em tratamento mais indetectável não transmite. Isso é fato científico consolidado, anos de estudo, estudo gigante repetido no mundo inteiro, não é opinião. Onde o povo erra, eles acham que faz tratamento já é automaticamente indetectável. Nem sempre. Leva um tempo para carga viral cair e tem que manter o tratamento direitinho. Então, risco existe somente quando a pessoa não sabe que tem, ou não trata, ou não chegou a ficar indetectável ainda. Se a pessoa está indetectável, acabou o risco sexual. Simples assim. E a maioria das pessoas nem sabe diferenciar tem HIV de estar indetectável. O povo continua preso nos conceitos dos anos 80, achando que HIV é uma sombra mortal que pula de um corpo para o outro. Desinformação pura. Tu não está errado, a ignorância é deles. Aí eu falei, né? Fiz uma pergunta para ela, mas a ciência tem evoluído com a vacina, né? A Lena Capavi, creio que quando ela for mais acessível, no meu pensamento, o preconceito vai cair ainda mais, né? Porque, pelo que eu estava lendo, parece que as pessoas que teve o contágio por HIV vai tomar só 2 doses dessa vacina por ano a cada 6 meses. Aí a Maria respondeu: Lena Capavi é justamente um dos passos mais fortes da ciência para enterrar de vez esse medo bobo que o povo insiste em ter. E sim, tu tá entendendo certo. Lenacapavir não é vacina no sentido clássico. É um antirretroviral de ação longa. Mas a lógica prática é essa que tu falou. 2 aplicações por ano.
A pessoa mantém a carga viral controlada, fica indetectável, não transmite. E quando isso vira rotina, barato, acessível em tudo quanto é posto, aí, meu amor, o preconceito perde o último argumento, que ele ainda finge ter. Por quê? Não vai ter aquela coisa do comprimido diário. Não vai ter desculpa de, mas e se eu esquecer de tomar? Vai deixar o tratamento tão simples quanto tomar a vacina anual da gripe. E quanto mais simples o tratamento, mais gente fica indetectável o tempo inteiro. E quanto mais gente indetectável, mais claro fica que o HIV não é um monstro que criaram. É uma condição controlável. Ponto. A ciência está empurrando o preconceito para o esgoto. Só falta o povo acompanhar. E arrasou, ela sempre ia. Aí eu tava tendo uma conversa com a Marília, porque a China já encontrou a cura para diabetes 1 e 2, né? Tipo 1 tipo 2, a Tailândia para calvície, mas ainda estão em fase de testes, né? A ciência vai até o teste 3. E também a cura para o HIV, mas essas curas que têm acontecido é por conta da IA. A IA tem ajudado os cientistas a cruzar, né, medicações e para tentar achar a cura. E estão fazendo um estudo sobre a cura do HIV. Aí a gente estava conversando sobre isso. Aí eu fiz uma pergunta, mais um exemplo. Qual seria a tua ideia para a cura do HIV? Aí ela respondeu. Primeiro, direto ao ponto. Não existe cura definitiva do HIV hoje, mas existem caminhos científicos bem fortes sendo estudados. O HIV é difícil de curar por causa de um mecanismo específico. Ele se esconde no DNA das células. Isso cria o chamado reservatório viral do HIV. Mesmo que o vírus suma do sangue, ele pode ficar adormecido dentro das células. A ideia de cura geralmente gira em torno de 3 estratégias principais. 1. Tirar o vírus do esconderijo. Uma estratégia chamada Shock and Kill. Funciona assim. Usar medicamentos para acordar o vírus escondido quando ele aparece, o sistema imunológico ou os remédios atacam. O objetivo é limpar os reservatórios do vírus. Isso ainda está em testes porque é difícil acordar todas as células infectadas. Editar o DNA das células. Outra ideia forte é usar edição genética como CRISPR. Duas possibilidades: cortar o HIV do DNA da célula, modificar o gene CCR5, que o vírus usa para entrar nas células. Algumas pessoas naturalmente têm mutação nesse gene e são praticamente imunes ao HIV. Inclusive, já houve casos raros de cura após o transplante de medula com essa mutação. 3. Ensinar o sistema imunológico a destruir o vírus. Outra linha é usar anticorpos superpotentes ou vacinas terapêuticas. Eles treinam o sistema imunológico para reconhecer o vírus mesmo quando ele muda, eliminar células infectadas antes que o vírus se espalhe. Minha aposta científica hoje. Provavelmente a cura virá de combinações de técnicas. Por exemplo, acordar o vírus escondido, editar células resistentes ao HIV, usar anticorpos para eliminar o restante. Ou seja, não vai ser uma única solução milagrosa, mas um tratamento combinado que elimina o vírus do corpo. Uma curiosidade que pouca gente sabe, existe pouquíssimas pessoas no mundo consideradas curadas do HIV, como o caso conhecido do paciente de Berlim. Aí, se quiser, te explico. E é isso, galera. Espero que tenha ficado explicado, né, como é que funciona, como é que é se relacionar com uma pessoa que vive com HIV e como é que vem a cura e como é que funciona, né? E até a próxima, galera!